Bom, vamos para mais um tutorial aqui rapidinho, só para explicar uma dúvida aqui do Daniel, né, que ele perguntou como que eu faria para criar uma imagem de fundo no WXPaint. Bom, eu já deixei pronto aqui o código, eu vou explicar cada parte do código, né? Então o que eu vou fazer? Eu criei aqui uma classe derivada de WXPaint, tá? Dentro dessa classe eu vou ter aqui a declaração, né? Eu chamei ela de WXPaint Image. Daí eu vou ter a declaração aqui dela. Eu vou passar como parâmetro só o parente aqui, né? O WX Window. Eu não vou passar os outros parâmetros. Você pode passar, então aqui é só para poder agilizar o processo aqui, para vocês entenderem como que funciona. Então aqui eu vou criar um evento aqui, né? Um onPaint. Eu vou criar também um evento aqui no onResize, né, que é um size event, ou seja, quando ele for redimensionado para eu poder atualizar a imagem, eu vou ter aqui uma função que vai desenhar essa imagem, né, que vai ficar alterando, né, o tamanho dessa imagem para ela poder caber dentro do painel. Eu vou ter uma imagem de fundo, né, que é a imagem que vai ser pintada, e uma imagem original, que é aquela que eu vou passar como parâmetro aqui dentro do Set Background Bitmap. Tá? Bom, aqui na verdade esse Set Background Bitmap é o que eu vou passar, né, esse bitmap aqui para essas duas imagens. Tá? O que eu vou pintar é só esse daqui, olha, o que eu vou redimensionar na verdade, né, que é esse Print Background. Tem a minha tabela de eventos, daí eu vou implementar aqui. Bom, na hora que eu criar aqui o meu Painel Image, né, na declaração aqui, eu vou passar então aqui, né, ele é derivado do WXPainel, eu vou passar o parent aqui, um WXIDN aqui, e vou pegar essa imagem de fundo e declarar ela como New Bitmap. Tá? Por quê? Porque se eu não passar nenhuma imagem para ela, ele não vai ter o que desenhar lá no fundo, então vai ficar funcionando como se fosse um painel normal, tá? Sem nenhum problema. Aqui o onPaint, né, que é o evento que eu criei para desenhar lá no Scrolled Window, eu vou criar aqui nesse painel também. Então o que eu vou fazer? Eu crio um paint de C aqui, né, uma variável, dou um prepare de C, e daí eu vou desenhar esse bitmap aqui, que é a imagem de fundo, em 0 por 0, tá? Então é draw bitmap. Pronto, tá perfeito aqui, né? Até aqui é tranquilo. Daí aqui no print background, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a imagem, eu vou criar um WX image, tá? Eu vou igualar ele a quem? A imagem original. Tá? Acho que é até melhor eu começar por aqui, olha, no set background bitmap. O que vai acontecer? Quando eu for criar lá o painel, eu vou ter que passar essa função aqui depois que eu criar ele, set background bitmap. É como se eu estivesse usando o set background color. Tá? Então eu vou dar um set background bitmap. Eu vou pegar esse bitmap aqui que eu vou passar no parâmetro e vou colocar ele aqui em imagem original. Certo? Então, imagem original vai ser igual a esse bitmap que eu passar no parâmetro. Ali. E daí eu vou dar esse print background, que é exatamente essa funçãozinha aqui. O que ela faz? Vamos lá. Ela pega esse BMP da imagem original. Eu vou passar ela para esse WXImage. Tá? Então, imagem original.convert to image, ou seja, eu converto a imagem original para esse WXImage. Daí eu vou pegar a imagem de fundo, que é o que vai ser impressa lá no meu painel. Então vai ser o WXBitmap, redimensiona, que é esse WXImage, e daí eu vou dar um rescale nele. Por quê? Porque daí eu vou pegar aqui o tamanho do WXPainel e redimensionar essa imagem para que ele pegue todo o WXPainel. Então this.getSize, getX, ou seja, pegar o tamanho dele na horizontal, o tamanho na vertical,
E aqui no Image Quality eu tenho que deixar ele como normal. Eu posso deixar ele como High, ou seja, né, uma qualidade maior, só que vai dar problema na hora de eu redimensionar e ter que imprimir ele. Por quê? Porque ele vai demorar muito para fazer esse processamento, né, na imagem. Bom, então aqui é o meu print background, aqui o set background bitmap, e aqui no on resize, ou seja, quando eu redimensionar esse painel, eu vou ter que refazer isso daqui, olha, eu vou ter que pegar essa imagem e redimensionar ela de novo. Tá? Então aqui está tranquilo, é o básico aqui desse panel image, tá? que é para você imprimir então esse plano de fundo, né, nesse painel. Bom, aqui no on resize eu só passo aqui então esse print background, que é esse daqui de baixo. Então a imagem de fundo vai ser impressa aqui no evento, vai ser usada aqui no evento onPaint. Tá? Então eu vou desenhar ela toda vez que eu der um onPaint. Aqui é a tabela de eventos. E agora a gente vai ver como usar ela dentro de um frame. Né? Como a gente vai usar esse painel. Né? Então aqui eu tenho então, uma aplicação simples que só tem um frame. Tá? Então eu vou ter aqui um frame, que eu chamei de frame test, que eu tenho a classe aqui. E esse WXPanel, veja que esse daqui é só um WXPanel comum, não é o WXPanel que a gente criou ali, o Panel Image. Né? Então se você for usar qualquer tipo de programa que já cria a guia, ele vai criar esse tipo de painel. Certo? Então se eu compilar ele aqui, vamos dar um build aqui, um debug aqui só para rodar ele. Então nesse código aqui eu tenho o que? Eu tenho só esse painel aqui simples dentro do meu frame. Tá aqui, o código dele está aqui, olha, eu criei um sizer, né, para poder criar esse painel dentro do frame. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar ele. Então se você for usar esse painel que eu criei, que é o Panel Image, o que eu vou fazer? O WE, em vez de eu criar então uma variável derivada aqui de WXPanel, eu vou criar uma derivada de WXPanel Image. Então o mesmo painel que eu tinha aqui, eu só troquei ele de WXPanel para WXPanel Image. Aqui eu vou colocar pntest1 é igual a new WXPanel Image. Tá? E aqui eu só posso passar um parâmetro, que é o parente, né? Que foi o que eu criei aqui no WXPanel Image. Veja que eu só passei o parent aqui. Tá? Então aqui eu vou colocar pntest é igual a new WXPanel Image diz. Não mudei mais nada. Vamos só então dar um debug aqui para poder ver como que ficou. Veja que ele tem um painel normal, como se eu tivesse criado um painel comum aqui. Qual que é a diferença? Agora eu posso colocar uma imagem de plano de fundo. Então eu vou colocar pntest1, pntest1, daí eu vou colocar aquele evento que eu coloquei lá, set background bitmap, e vou colocar aqui o bitmap que eu quero. Então eu vou criar aqui um WX bitmap. Daí isso eu também posso colocar um bitmap para a pessoa selecionar e escolher o plano de fundo que ela quer. Mas aqui eu já vou passar direto, então eu vou colocar aqui o caminho, né? E aqui o tipo do bitmap. Então vou colocar um type N aqui mesmo. Eu tenho só algumas imagens aqui, então eu vou usar aqui, eu já joguei aqui dentro mesmo, olha, tá aqui. Vou exibir aqui, vou pegar esse daqui, ó, inverno.jpg, as imagens que vem com Windows mesmo. Então eu vou jogar aqui dentro. Na hora que eu compilar aqui e executar, veja que ele já imprimiu já aqui a imagem aqui dentro desse painel. Veja que ele, quando eu redimensiono, a imagem vai tomando a forma do painel. Isso daqui eu posso colocar em vários outros painéis, né? Então, por exemplo, vou criar mais alguns painéis. Aqui eu vou copiar aqui, para vocês entenderem. Então vou ter o painel teste 1, teste 2,
2, 3 e 4. Eu vou colocar 3 só porque só tem 3 imagens ali. Então eu vou copiar tudo isso daqui, colocar mais alguns aqui. Então vou criar o painel 1, que já está ali, painel 2, que é a mesma coisa, né? Aqui eu vou adicionar o painel 2, painel 3. Beleza, então aqui eu tenho 3 painéis. Eu vou colocar uma imagem em cada painel, só para vocês verem que você pode usar vários bitmaps para cada um desses painéis, né? E o pôr do sol. Vou dar um F5. Então veja que eu criei, para cada painel eu coloquei um tipo de background. Tá? Então vocês podem colocar a imagem que vocês quiserem, lembrando que quanto mais pesada a imagem, mais pesado seu programa vai ficar na memória. Mas é mais ou menos isso daqui. Usando essa ideia, por exemplo, eu posso, em vez de colocar estendido esse background, eu posso criar mais uma função lá para, sei lá, ele só desenhar o tamanho do bitmap, para ele não ser redimensionado. Então, eu posso criar um para ele ser repetido aqui no fundo do painel. Então, aí vai da criatividade aí mesmo, mas aqui é o mais simples. Daí surge um problema. O que acontece? Quando você cria esse painel de fundo e depois você vai colocar qualquer widget lá nesse painel, ele não vai assumir o mesmo background do parente. Então vamos lá, vou criar aqui um WX Static Test ST1 WX Static Test. Só vou colocar um diz aqui, WXIDN. Um texto aqui só para vocês verem. Eu vou colocar um texto meio extenso aqui, ó. Vou colocar vários S aqui para entender bem como que vai ser. Aqui não é diz, né? Eu vou criar ele em cima do painel para vocês verem. test1. Dá um F5. Opa, o que aconteceu aqui? Opa, claro, né? Vou passar com um ponteiro aqui, senão não dá certo. Olha o que acontece. Ele não pega o background aqui do parent. Ele fica esse risco aqui com a cor de fundo do parent, mas não a imagem que eu estou pintando aqui, né? Então esse é um problema. Eu tinha no outro HD que queimou um objeto ali, que era um static bitmap, que ele era transparente. Eu vou ver se eu pego o código de volta e aplico aqui para a mesma coisa, porque era um WX Control que eu tinha criado. Criava esse bitmap transparente. E eu acho que depois que eu conseguir fazer isso daqui, eu posso passar para vocês como que faz esse control aqui transparente. Tem muita discussão na internet, mas não tem ninguém que conseguiu resolver isso. Eu fui um pouco egoísta, acabei não colocando no blog e acabei perdendo o HD. Mas aí, assim que eu tiver de volta, eu já coloco para vocês verem como faz. Espero que é isso mesmo que você estava pedindo, Daniel, e eu não sei se vai resolver o seu problema, né? Mas basicamente é isso. Daí eu acho que é até legal você dar uma olhada lá no blog do Just, que está aí do lado direito aí do blog. E lá tem um básico lá sobre WX Widget, você vai aprender a criar as classes, daí vai dar para você entender melhor como funciona isso daqui. E qualquer dúvida aí, posta aí que eu vou ajudando. Eu estava pensando até em começar do zero mesmo, né? Ensinar WX Widgets desde o começo, para o pessoal começar a entender melhor como que funciona aí do início mesmo, né? Escrever na mão mesmo, sem depender muito de
ferramenta para criar a guia. Escrever assim, eu acho que você acaba nem perdendo tanto tempo e você tem um controle melhor do código. Você pode criar suas coisas aí sem depender muito de ferramenta. Bom, espero que seja isso, que eu tenha ajudado, e qualquer coisa manda um e-mail aí para a gente ir discutindo isso daí e melhorando, né? Criar umas classes novas aí, o que for tendo de dúvida a gente vai discutindo e fazendo coisas novas aí. Bom, por enquanto é isso, vou deixar esse código aqui para fazer o download aí no blog. Daí qualquer coisa dá um toque, vou dar uma comentada aqui nele e até a próxima.